João, capítulo 17, os últimos versículos 24, 25 e 26. Queiram levantar-se para a gente fazer a leitura desses 3 versículos, é rapidinho. Pensei hoje em fazer a leitura do texto todo, porque hoje eu vou encerrar, é a 5ª mensagem que nós estamos pregando neste capítulo. E não por acaso, nesse dia em que a nossa igreja perdeu 3 membros, né? Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz nesses versículos aí. João 17, 24, 25, 26. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Baixe a sua cabeça, faça uma pequena oração, peça ao Senhor que fale contigo nesta hora. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço a tua bênção para o anúncio da tua palavra nesta hora. Glorifica o teu nome, Senhor, nesta noite aqui, usando-nos, ó Deus, para expor a tua palavra, que no poder do teu Santo Espírito ela possa alcançar cada coração aqui presente. Tu sabes o quanto precisamos ouvir tua voz. Abre, Senhor Deus, o nosso coração para receber a tua palavra. Abre o nosso entendimento para compreender o teu evangelho. Dá-nos da tua graça para que possamos te amar, amar a Cristo, amar, ó Deus, a tua palavra, amar a tua igreja, amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Abençoa-nos, portanto, nesta hora, pois não sabemos falar e nem ouvir se o Senhor não estiver conosco. Para a glória do teu nome, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós já chegamos na última oportunidade, é o verso 23. Imaginei na noite do dia 31, primeiramente, que poderia ter concluído a mensagem. Mas quando fui me deleitar nesses versos últimos aí, imaginei a necessidade de passar um tempo maior. E aquela noite, né, já se passou uma semana do dia 31, a noite foi muito curta. Precisamos alongar mais o tempo da noite de Ano Novo aqui entre nós, porque não deu tempo para fazer aquilo que nós planejávamos. Tive que pregar correndo. Mas aqui, se Deus quiser, vamos concluir. E, como disse há pouco, nós sepultamos, hoje já, foram 2 membros dessa igreja, o 3º amanhã. Isso nunca aconteceu. Já aconteceu de sepultarmos 2 pessoas no mesmo dia, mas agora este outro será sepultado amanhã, conforme avisamos o irmão Délio. Me traz à memória aqui as palavras de Cristo nesse
momento em que nós vamos refletir sobre o fechamento da sua oração sacerdotal. Vejam bem todos vocês, porque alguns estarão ouvindo pela primeira vez. Esta oração aqui é uma oração de Jesus. A gente tem que se descalçar na presença dele para ouvi-lo. Você já imaginou o privilégio que é ter conhecimento de uma oração que Jesus dirigiu ao Pai? Ele que sempre orava afastado das pessoas, ninguém ouvia as suas orações. Quando a Bíblia diz que ele passava noites inteiras em oração, eu fico imaginando comigo, o que é que ele dizia tanto? O que é que ele falava tanto com o Pai? A noite toda. Que prazer, que alegria. Quais eram os assuntos da oração de Nosso Senhor? O Espírito Santo não deixou registrado o conteúdo dessas orações, mas essa daqui, não por acaso, foram as últimas palavras dele, ouvidas praticamente pelos seus apóstolos. Eles ouviram mais uma ou outra coisa, mas nenhuma mensagem. Toda a mensagem já tinha sido dita para eles. Agora, aqui já tinha se passado a ceia, eles estão já, Nosso Senhor, para ser preso, você vai chegar ao capítulo 18, vai ver Jesus no Getsêmani, e ali ele é preso. Jesus tinha acabado de dirigir palavras a esse grupo seleto de homens que ele escolheu, desde o capítulo 13. No capítulo 14 ele começa uma mensagem de consolação, mas desde o capítulo 13 ele está se dirigindo só aos seus apóstolos, só aos seus discípulos. Então, no verso 20, ele contempla toda a igreja, todos aqueles que durante esses 2000 anos ouviram a palavra de Deus e receberam no coração esta palavra. Nós só estamos aqui, não por escolha própria nossa, mas porque Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, e Deus Filho orou para que nós viéssemos a conhecer este Evangelho. Está aí no verso 20, pode conferir, não feche a Bíblia. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Veja a importância de se ouvir a palavra de Deus. Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação da palavra de Deus. E Jesus aqui orou. Se você hoje é crente, saiba, foi por causa desta oração do Senhor Jesus Cristo. Ele rogou por sua alma. Ele pediu ao Pai, para que o Pai, cumprisse o seu propósito. Propósito este que antes da fundação do mundo ele fez. Ele planejou a salvação do seu povo, que se dá no decorrer do tempo. Veio através da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus consola os seus discípulos, diz que vai estar com eles, pede ao Pai para guardar a cada um. Eu louvo a Deus constantemente por essa oração de Jesus, quando ele diz, Pai, guarda-os. Se Deus não guardar os seus filhos, se Deus não estender as mãos, se Ele não nos proteger, se Ele se afastar de nós um segundo que seja, a gente se desvia para o mais distante, para o mais longe dEle que pudermos. É Ele que nos prende com laços de amor. Nós estamos seguros numa âncora firme, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, temos muito o que agradecer. Essa vida, ela é cheia de complicações. E ele mesmo disse, nós já vimos isso no capítulo 16, no mundo tereis aflições. E por conta das aflições que muitas vezes nos sobrevêm, pensamos, alguns pensam em desesperar da sua própria vida, e alguns têm feito isso. Alguns até dito cristãos, se desesperam. O apóstolo Paulo, ele dá um testemunho na carta aos Coríntios,
na segunda carta, é que ele também desesperou da vida. Ou seja, ele pensou que não ia resistir uma provação tremenda que ele estava passando. Ele pensou que iria morrer. Ele disse que chegou a desesperar da própria vida, mas ele foi consolado pelo Senhor. Então, quando você estiver, sob aflição tremenda, lembre-se desta oração do Senhor Jesus Cristo. Foi esta oração que trouxe conforto e alegria ao coração dos seus apóstolos. Jesus Cristo disse: Pai, eu não rogo, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, porque a vida seria tão dificultosa para esses homens aqui, que certamente eles iriam desejar ir logo com o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ele não nos isenta do sofrimento, mas no sofrimento Ele nos dá a graça para podermos resistir e perseverar. Ser forte e corajoso é a palavra do Senhor para os seus servos. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. A vida para o rei Davi teve um tempo de tanta tribulação, que no Salmo 39 ele diz: faz-me conhecer, Senhor, a soma dos meus dias. Como querendo dizer, por quanto tempo eu ainda vou passar por esse sofrimento. Jó também, estamos lendo agora recentemente na igreja o livro de Jó. Desabafo de Jó, não é? Tremendo. Ainda bem que Jó, lá adiante, ele vai aprender a lição. Mas estamos vendo o quanto ele desabafa diante de Deus. Então, esses homens aqui receberam a intercessão do Senhor Jesus Cristo, e nós também. Mas antes de falar da salvação da sua igreja no futuro, Jesus faz um pedido muito especial. Pai, 17, santifica-os em teu nome. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Note bem, ele está pedindo a Deus que fortaleça os seus filhos, que os guarde, que os preserve, para que um dia estejam com ele na glória. Mas antes de chegar esse dia, ele diz: santifica-os, porque a eternidade, a glória, a pátria celestial não é para qualquer um, é para pessoas santas. Mas ninguém vai para o céu por causa de santidade. Não, a salvação é pela graça, não é por obras de justiça da nossa parte, feitas por nós. Mas quem nos salva é a obra de Cristo na cruz. Mas a sua obra é feita para, não apenas para que a gente vá para o céu quando morrer, mas para nos fazer homens e mulheres piedosos, pessoas santas. O céu é um lugar para pessoas santas. Ele ora por isso. E ele coloca o sentimento missionário na oração. Verso 18, ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Ele coloca a comissão missionária da sua igreja aqui nesta oração, porque só podemos realizá-la no poder do Espírito Santo. Disse o Senhor Jesus, Atos 1:8: recebereis poder. Essa palavra significa dinamite. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Esta palavra é martyrel, de onde vem a palavra mártir do português. Ou seja, o poder que nós recebemos de Deus é para não ficar gritando na igreja e tal, é para testemunhar de Cristo, é para darmos a nossa vida a Cristo até os confins da terra. Aí ele pede agora pela nossa salvação. Louve, meu irmão, louve, minha irmã, a Deus, por isso que está escrito aqui no verso 20. Ele rogou por nós. Note bem, ele não fez um simples pedido pela igreja, ele rogou ao Pai.
Veja o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós nessa expressão. Então ele pede para que aqueles que creem estejam juntos. Eu oro para que eles sejam um, assim como eu e ti, ó Pai, somos um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Não existe ilustração melhor do poder do Evangelho do que uma igreja unânime, firme, unida, porque a igreja desunida, ela não tem mensagem nenhuma para pregar. Não que essa união vai substituir a pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir da pregação, do Evangelho, mas ilustra muito bem essa verdade gloriosa, a união da igreja. O amor, sem dúvida, é o que é mais importante. E Jesus vai mostrar agora, neste final, que tudo se resume nisso, no amor. E ele então diz aqui algo tremendo, verso 24, vamos portanto, a mensagem dessa noite: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Que louvado seja o nome do Senhor. Que palavra, meus irmãos. Isso está dizendo qual é o desejo de Deus para mim e para você. Qual é a vontade de Cristo para mim e para você. Essa vontade aqui não é uma mera vontade. O coração do Senhor Jesus Cristo está aqui. Qual é o seu anelo? Qual é o seu anseio? Qual é a sua maior aspiração? Ele está abrindo o coração diante do Pai, dizendo: Pai, o meu desejo é que estejam comigo aqueles que me deste. Note bem, Jesus ainda está na terra, mas ele está orando como se estivesse no céu. Veja, verso 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, olha, ele ainda estava na terra, mas ele está orando a oração sacerdotal, que faria parte do seu ministério depois que ele foi elevado aos céus. Então ele diz: para onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Isto é glorioso demais. Ele tem muito mais interesse em que nós estejamos com ele na glória do que nós mesmos de estarmos com ele. Porque se nosso interesse fosse maior pela íntima comunhão com o Senhor, de estar com ele na eternidade, nós teríamos uma vida mais santa. Nós seríamos mais zelosos e mais piedosos. Seremos cristãos mais autênticos, homens e mulheres de Deus. Então, ele deseja, o que ele está falando aqui, no verso 24, é aquilo que havia dito no 14:3, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Lendo um comentarista desse texto, ele disse: olha, o céu para Jesus é céu, porque os céus estarão ali também. É como se aqueles que foram eleitos pelo Pai não estivessem com Cristo na glória, é como se não fosse tão glorioso lá. E lá é mais do que glorioso. Tanto é que Jesus está aqui: Pai, eu estou pronto. Glorifica teu filho com aquela glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Ou seja, Pai, aquilo lá era tão bom que eu quero voltar para lá, mas eu quero levar comigo aqueles que me deste. E toda vez que um filho de Deus morre, essa oração aqui é respondida. Quando eu estava meditando isso, eu pensei: se nós tivéssemos uma ideia maior sobre o céu e como é bom lá, a gente não pedia oração pela saúde. Vocês estão entendendo? Porque uma maneira de desfrutar dessa glória aqui, a maneira de desfrutar daquilo que Jesus está dizendo, é partir daqui para lá. Então, se você quer adiantar, quando estiver doente, não peça oração, não. Mas como nós somos
presos às coisas desta vida, dessa terra. E fazemos de tudo, como disse o maligno, a Deus, pele por pele, tudo que o homem tem, dará pela sua vida. Ninguém quer morrer. Mas esse é um modo de nós estarmos desfrutando da glória de Cristo. É por meio da morte. E toda vez que um filho de Deus morre, esta oração aqui é respondida. Pai, o meu desejo, a minha vontade é que estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, que conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O patriarca Moisés, um homem que deu a vida dele a Deus, desejou aqui na terra ver a glória de Deus, mas não pôde. O Senhor lhe permitiu vê-lo pelas costas, ou seja, um vislumbre da glória de Deus. Moisés, homem santo, zeloso, ele quis ver e o Senhor não permitiu. Ninguém verá a glória do Senhor aqui enquanto estiver nesse tempo presente. Essa glória aqui será revelada, será conferida por nós na eternidade. Nós temos vislumbre, e esses discípulos aqui viram. Eles viram a encarnação do verbo da vida, ou seja, eles conheceram a Deus em carne e osso, ou seja, Deus, que é Espírito, se fez homem. Ele nasceu aqui de Maria, se tornou homem, habitou entre nós. E a Bíblia diz que nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. As obras que o Senhor Jesus Cristo realizou, manifestou a glória de Deus. A sua morte manifestou a glória de Deus. A sua ressurreição manifestou a sua glória de Deus. A sua ascensão aos céus manifestou a glória de Deus. Mas não é tudo, são vislumbres ainda da glória de Deus que iremos contemplar na eternidade quando lá estivermos. O apóstolo Paulo diz que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que será revelada. Então, desde a criação, desde a encarnação do verbo da vida, Cristo, Deus tem manifestado a sua glória. A sua criação anuncia a sua glória, mas tudo isso ainda não é o todo da glória de Deus. Só quando estivermos para sempre com Ele, aquela glória que Ele tinha com o Pai, nós iremos contemplar na eternidade. E aí eu lembrei da visita que a rainha de Sabá fez a Salomão. Veja só, Jesus estava falando de coisas tão gloriosas nessa oração sacerdotal, que a gente vai vendo frase por frase, fica maravilhado. Então a rainha de Sabá, ela saiu de muito longe para conhecer Salomão. Ela ouviu falar da fama de Salomão. Salomão muito culto, muito sábio, muito rico, muito famoso. Ela foi lá. Ela carregou um bocado de carro de presentes. Carro, saiba, eram carruagens, não existiam. Nós estamos falando de coisas de cerca de 4.000 anos atrás. 3, 4.000 anos atrás. E aí, quando ela chegou lá, foi conhecer Salomão, levou tanto presente para Salomão. Mas quando chegou lá, que viu os palácios de Salomão, aí foi conversar com ele, foi ouvir os seus conselhos, ela ficou estupefada, ela ficou parada. Ela disse assim: olha, eu ouvi falar tanto de ti, da tua fama, da tua riqueza, mas vendo tudo isso aqui, ouvindo, não me contaram metade. Não me contaram metade. E ela ajunta dizendo: felizes aqueles que te ouvem, felizes aqueles que estão contigo. E Jesus diz lá no Evangelho aos seus ouvintes: a rainha de Sabá saiu de longe para ouvir Salomão,
Aí Jesus diz: eis aqui quem é maior do que Salomão, o Senhor Jesus Cristo. Maior em sabedoria, maior em riqueza, incomparável. E todos aqueles que ouvem a sua palavra são felizes e são alegres. Era isso que ele queria fazer. Esses homens estavam tristes, porque Jesus tinha dito que iria partir. Ele está consolando, e ele os consola, não com uma mensagem para o tempo presente, mas falando do futuro, da glória que seria revelada. E aí, ele mostra o céu. Não tem nada mais glorioso, não é, de estar na presença do Senhor. O céu, além de um lugar, o céu é um estado, ou seja, um estado de íntima comunhão de Cristo com os seus filhos. Veja o que ele diz aqui: que estejam também comigo. Estejam comigo, isso é céu. Eu cantei ontem à noite, cantei hoje. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio de sofrer, é céu a Cristo conhecer. E esse céu que Jesus fala aqui nesta oração é justamente a comunhão eterna que teremos com Ele. Estejam comigo, disse o Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso. Então, por isso que eu disse, se nós soubéssemos o quanto é bom, né? Quando a gente tivesse doente, bem grave, irmão William, e mandou: Senhor, abençoe, cure. Não, deixa eu ir. Deixa eu ir para a glória. Mas eu sei que nós somos fracos, e a gente sabe que a gente ainda precisa honrar mais o Senhor aqui nesse tempo presente. Quando eu me sinto doente, eu me consolo assim, de uma certa forma. Eu acho que eu não vou agora não. Deus não vai lucrar nada me levando agora. Eu não fiz nada. Eu acho que Ele vai me deixar aqui, talvez igual o meu pai, que vai fazer 98 anos agora. E quando chegar, se eu chegar lá, acho muito difícil, aí eu vou encerrar os dias dizendo assim: eu não fiz nada. Ontem eu cantava lá em Traíras: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos me esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz: como você chegou aqui? E eu vou responder: foi graça, superabundante graça de Jesus. Ninguém vai para o céu por obras, porque é de igreja, porque é da Assembleia, é da Batista, de seja lá qual denominação for. O homem só é salvo pela graça e pela misericórdia do Senhor. O verso diz o seguinte, 25: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Agora ele ora dirigindo ao Pai e juntando um dos atributos naturais de Deus: justo. Você percebe no versículo 11, ele já tinha chamado o Pai de santo. Eu leio o verso 11 mais uma vez: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai santo. Agora ele chama no verso 25 o Pai de Pai justo. E note bem, esses atributos naturais de Deus, conquanto que nós nunca estaremos totalmente identificados com eles, mas o mesmo Deus que nos salva através do Senhor Jesus Cristo, Ele o faz também para que sejamos santificados. Na carta de Pedro, no capítulo 1, ele diz: sede santo, como eu também sou santo. Ele está reportando ao Antigo Testamento, lá em Levítico 26. Então o Senhor, Ele quer que os seus filhos tenham as suas características, e é assim naturalmente. Todos os filhos trazem, né, as características dos pais. A gente olha para as filhas de William e diz: essa menina é filha de William, não tem como negar, é a cara dele. Aí outra pessoa chega e diz: não tem nada de William, é a mãe toda. Sabe por quê? São os pais, as características. É assim.
os nossos filhos parecem conosco, e os filhos de Deus têm que parecer com quem? Ele é santo, Ele é justo. Por isso o Senhor Jesus diz: Pai, santifica-os. E esse Pai justo, Ele também quer que sejamos justificados, e isso acontece através de Cristo. Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse, ninguém será justificado por suas obras de justiça. Não. Isaías diz que até as nossas obras, boas obras, não passam de trapos de imundície aos olhos de Deus. O fariseu foi ao templo para orar, disse o Senhor Jesus Cristo, e ao chegar lá no templo, diz que ele se dirigiu assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque não sou como os demais homens, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo e pererei. Como é que uma pessoa chega na presença de Deus desse jeito? Ele nunca esteve na presença de Deus. Na presença de Deus esteve o publicano, que não tinha nem coragem de levantar os olhos aos céus e batia no peito. Esse bater no peito dele é um sinal de penitência, não é como alguém diz, bate no peito. Não, esse bater no peito é reconhecendo o seu estado de pecado. E ele disse: ó Deus, tem misericórdia de mim. E Jesus disse que este saiu justificado da sua oração, porque aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Então, aqui o Senhor Jesus Cristo está se dirigindo ao Pai e fala de característica dele, e ele espera que essas coisas estejam conosco, que a gente o conheça dessa forma, como um Pai santo e também como um Pai justo. As pessoas do mundo, na sua grande maioria, têm alguma ideia sobre Deus, mas o que prevalece é, para você, quem é Deus? Deus é amor, Deus é bom, Deus é um Pai, e por aí vai, só coisa boa. Não pensa na soberania de Deus como sendo um Senhor justo, pois Jesus conheceu, como filho amado, a justiça do Pai. Todos nós pecamos, e o cálice da ira de Deus se encheu, e Deus Pai derramou o seu cálice de ira sobre os pecados, mas não atingiu nenhum pecador comum, atingiu apenas o seu Filho amado Jesus Cristo. Ele se colocou em nosso lugar, e ele experimentou a justiça de Deus, porque ela tinha que se cumprir. O salário do pecado é a morte, e Cristo tomou sobre si os nossos pecados e provou a nossa morte em nosso lugar, para que a justiça de Deus se cumprisse, para que fôssemos salvos. Isso é glorioso. As pessoas pensam mais que Deus é um Deus tão bom, não vai mandar ninguém para o inferno e tal. Pois bem, Ele é justo, Ele não terá por inocente nenhum que não se arrepender e não entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Estes que não fizerem isso experimentarão essa justiça de Deus, sendo condenados eternamente. O verso diz, no verso 26, veja que coisa maravilhosa: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus começou esse assunto com os seus, volte 2 páginas ao capítulo 13, veja como ele começa. 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, está atento? Olhe como ele começou essa conversa com eles. 13.
Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Agora você vai lá para o final, as últimas palavras de Jesus. Essas foram as primeiras, 13:1. E as últimas quais são? Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, tudo se resume nisto: Deus nos ama. Louvado seja o seu santo nome. 56 vezes nesse evangelho é feito menção do amor de Deus por nós. E Jesus quer que a sua igreja alcançada esteja assim, unida, vivendo em amor. É uma arma poderosa de evangelização, o amor na igreja, a unidade da igreja, a comunhão dos filhos de Deus. E o Senhor Jesus Cristo ora para que o mesmo amor que o Pai tinha pelo Filho esteja conosco. E o amor de Deus é justamente isso, Cristo. E ele, Jesus, no capítulo 13, ele disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Todos nós sabemos o quanto ainda somos devedores de viver nesse atributo moral do nosso Deus. Eu acho que não apenas moral, mas é natural, porque Deus é a personificação do amor. Quando a gente faz uma diferença entre atributos naturais e morais, é que os morais, ele quer ver na sua igreja. Por isso que a gente fala, a justiça, a verdade, a santidade, o amor, são atributos morais de Deus. E ele quer ver isso nos seus filhos, porque os seus filhos têm que parecer com eles. Aos que dantes conheceu, a estes predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho amado, Jesus Cristo. E os atributos naturais é porque estes nós nunca teremos. Onisciência, nós nunca seremos oniscientes. Não teremos nenhuma condição. Onipotentes, nós não teremos todo o poder. Onipresente, nós não estaremos em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas esses aqui que o Senhor Jesus Cristo coloca para nos ensinar verdades profundas que Ele quer ver em nossas vidas, para que, como igreja sua, possamos dar um bom testemunho neste mundo. Meus irmãos, esta obra sacerdotal de Cristo, mostrada aqui nesta oração, é para nos consolar, para nos confortar. Ela aconteceu porque Deus amou a Cristo antes de fundar o mundo e amou a sua igreja também. Nós somos devedores ao nosso Deus desta graça. Precisamos compreender mais e sobretudo, viver mais o amor. Não apenas pregar, mas precisamos realizar boas obras, não para sermos salvos. A Bíblia diz que quando os filhos de Deus vão para a eternidade, as obras o acompanham. Não é eles que acompanham as obras, mas elas vão atrás de nós. Nós somos salvos pela graça de Deus, para mostrarmos ao mundo as boas obras. E Jesus mostra que um dia, ele cerra, Jesus, a última coisa que ele pede ao Pai aqui, pelos seus, ele não pede saúde, ele não pede prosperidade financeira. Jesus pede salvação, santidade, unidade, e que Ele nos encha da sua glória, para estarmos para sempre com o Senhor.